E aí, galera do Projeto Pescar, meu nome é Marcelo Zambiasi, eu sou servidor do TRT4 e essa é a segunda aula que eu vou dar para vocês, que é sobre investimentos. Quem não viu aí na primeira aula, ela foi sobre indicadores econômicos, o link vai estar aqui embaixo, e os indicadores econômicos eles são muito importantes para a gente entender como está a nossa economia, para saber quais são os melhores tipos de investimentos e o que esperar deles. E nessa aula de hoje, então, eu vou falar sobre os principais tipos de investimentos que a gente tem no Brasil hoje, as vantagens de cada um, as desvantagens e também um pouquinho de educação financeira para vocês. Mas primeiramente, antes de pensar em investir dinheiro, em guardar dinheiro, o mais importante é investir em vocês mesmos. Então, essa frase do Warren Buffett, que é talvez o maior investidor de todos os tempos, ele é um americano que ele investe na bolsa de valores desde os anos mais ou menos final dos anos 40, início dos anos 50 e ele conseguiu um acúmulo muito grande de patrimônio investindo corretamente, principalmente em ações. E ele está vivo até hoje, ele tem cerca de 90 anos agora. Ele tem essa frase que diz que o investimento mais importante que você pode fazer é em você mesmo. Então é isso que vocês estão fazendo hoje aqui. Vocês estão estudando, vocês estão melhorando os conhecimentos para no futuro vocês poderem ser grandes investidores. Antes de começar a falar em investimento propriamente dito, a gente tem que falar um pouquinho sobre educação financeira, porque para poder investir tem que ter um pouquinho de dinheiro sobrando para começar a investir, né? Então, o básico do básico de educação financeira é, primeiramente, tem que gastar menos do que ganha. Isso parece meio óbvio, mas é o necessário. Para que vocês possam investir, vocês têm que fazer sobrar um pouquinho a cada mês para poder fazer poupar esse pouco dinheiro e começar seus investimentos e conforme ir evoluindo na vida e aumentando os investimentos. Então, o que tu tem que tentar fazer é viver pelo menos um degrau abaixo. O que isso quer dizer? Que se, por exemplo, teu salário ele é de R$1.000, tu tem que tentar viver com R$800. Se tu dobrar o teu salário, triplicar ele, tu não deve tentar triplicar o teu padrão de vida. É muito comum as pessoas elas começarem a ganhar mais dinheiro e continuarem se endividando o tempo inteiro. Por quê? Porque elas querem sempre estar vivendo um padrão de vida acima daquele que elas podem pagar. Então é por isso importante tu tentar ter uma vida mais humilde do que aquela que tu poderia ter com todo o teu salário, para poder sobrar um pouquinho para fazer os investimentos todo mês. Então tu tem que ter planos, tu tem que ter objetivos, tu tem que ter disciplina. Minha meta é estou guardando dinheiro para conseguir estudar numa boa universidade, ou estou guardando dinheiro porque eu quero comprar meu primeiro imóvel. Então tu tem que ter esses planos e objetivos e ter uma disciplina para chegar neles. Um outro ponto muito importante é ter reserva de emergência. Hoje que a gente está com essa crise do coronavírus e muitas pessoas não têm, infelizmente, nada guardado de dinheiro, então se elas não trabalham um mês, elas já não têm praticamente o que poder comer. Então por isso é muito importante que as pessoas tenham quando elas estão guardando dinheiro, elas guardem uma parte que a gente chama de reserva de emergência, que pode ser algo entre 6 a 12 meses dos teus gastos mensais. Então, por exemplo, se tu tem gastos mensais fixos de R$1.000, tu deveria ter pelo menos R$6.000 guardados, porque se tu ficar desempregado, se tiver uma emergência grande, tu tem esse dinheiro te esperando, né? Tu tem que tentar não ter dívidas ou ter o mínimo possível de dívidas. Então, não tem que ficar se endividando para comprar aquele celular maneiro ou para comprar aquele carro. Tu tem que ter, se tu for ter dívidas, tu tem que ter dívidas, por exemplo, para ter o teu primeiro imóvel, que é muito difícil comprar o primeiro imóvel à vista. Então pode ser uma dívida válida, desde que tu entenda bem o conceito. Por quê? Porque, como vocês podem estar vendo, quando tu tem dívidas, os juros, ele está ali em vermelhinho, ele está trabalhando contra ti. Os juros é uma força muito poderosa. Se tu está devendo, ele está trabalhando contra ti. Entretanto, se tu está investindo, que é a parte importante da educação financeira, os juros estão trabalhando a favor de ti. Ou seja, enquanto que tu está dormindo no final de semana, os teus investimentos, os juros com ele estão trabalhando. Então, o teu dinheiro está rendendo cada vez mais. E por fim, o objetivo final de quem é bem educado financeiramente é atingir a independência financeira. O que isso significa? Significa que tu chega num grau que teus investimentos quase ou certamente eles têm o poder de te manter. Então, por exemplo, tu vai trabalhar porque tu gosta de trabalhar, ou tu tá chegando na idade de se aposentar e tu quer se aposentar e tu ter esse rendimento garantido. Então, a renda gerada pelos teus investimentos, ela consegue ser o suficiente para te manter a cada mês. Esse é o objetivo final com a independência financeira.
Então o Albert Einstein, que é um cara muito famoso, um físico muito famoso, ele tem uma frase que é da área de investimentos, que ele falou o seguinte, que é um cara que estudou todas as forças do universo, e ele tem uma frase que ele diz que os juros compostos são a maior força do universo. Então por isso que é muito importante entender os juros e fazer eles trabalharem a teu favor investindo, e não contra ti, que é o que acontece quando tu te endivida. Então agora passando para os tipos de investimentos, a gente tem basicamente dois tipos de investimentos, que são os de renda fixa e os de renda variável, certo? Os de renda fixa, como o próprio nome diz, fixa, eles já têm uma fórmula de cálculo, uma remuneração que ela é definida no momento que tu vai fazer a aplicação. Então tu já sabe mais ou menos quanto o teu dinheiro vai render. Ele funciona como um empréstimo. Tu pega teu dinheiro e tu está entregando, por exemplo, para o banco, e tu está emprestando dinheiro para o banco, e o banco vai te pagar uma determinada taxa de juros que é pré-definida. E depois ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para as outras pessoas, que é como os bancos basicamente trabalham, né? Essa diferença entre quanto que eles pagam para ti e quanto que eles cobram do outros. É assim que eles conseguem o lucro. Os investimentos de renda fixa, em geral, eles têm menor risco, né? Porque tu já sabe mais ou menos o que vai acontecer, então eles não vão flutuar tanto as taxas de pagamento. Todavia, como eles têm menor risco, eles vão ter menor rentabilidade, ou seja, as expectativas de ganhos futuros, elas são potencialmente menores. Ele é mais indicado para investidores que têm um perfil mais conservador, então aqueles que têm aversão a risco, que não gostam de ver seu dinheiro subindo e descendo conforme o tempo, mas apenas subindo, né? Mesmo que subam mais devagar. E ele é o tipo ideal de investimento para aquela reserva de emergência que a gente tinha falado antes, que é aqueles, por exemplo, 6 meses dos teus gastos mensais que tu vai ter para caso ocorra uma emergência, como por exemplo desemprego ou alguma doença. Então é um dinheiro onde tem que estar lá, porque tem que estar um dinheiro bem seguro. O segundo tipo de investimento que a gente tem, um grande grupo, é os investimentos de renda variável. Como o próprio nome também diz, variável porque varia. Então a gente não sabe previamente qual que vai ser a rentabilidade. A gente não sabe se vai dar 10% naquele ano, se vai dar 20%, se vai dar 100%, se eu vou perder 50% do meu dinheiro. Então tem uma flutuação normal da renda variável. A cada dia os valores eles mudam. Então a renda variável basicamente tu está comprando uma parte de um negócio, uma empresa, que são as ações, que a gente vai ver depois como é que funciona isso, ou tu está comprando, por exemplo, um bem, uma moeda, tu está comprando ouro, tu está comprando o dólar, tu está comprando uma criptomoeda, Bitcoin, por exemplo. Então a cada dia o valor daquilo ele muda, então o preço que as pessoas estão querendo pagar por ele muda. E então a gente tem esse outro lado da renda variável, que o risco é muito maior, porque tu pode até perder tudo, dependendo, uma empresa pode falir e tu vai perder todo o teu dinheiro que tu investiu nela. Entretanto, tu espera que tenha uma maior rentabilidade, porque o risco e a rentabilidade, eles sempre têm essa correlação. O perfil mais indicado de renda variável é para aquele investidor que é mais agressivo, que ele aceita perdas na expectativa de ter ganhos maiores. Então a gente tem esses tipos de investimentos. A gente não vai no detalhe em todos eles, a gente vai mais no detalhe dos que estão em negrito. Então alguns investimentos de renda fixa é a poupança, os CDBs e os RDCs, que são de cooperativas e bancos, o Tesouro Direto, as LCAs, as LCIs, as debêntures e fundos de investimento. E em renda variável, a gente tem o mais famoso de todos, certamente, é a Bolsa de Valores, onde vão ser negociadas ações, derivativos, que são opções de ações, ouro, fundos imobiliários, moedas e criptomoedas, e também tem fundos de investimento de renda variável. Então agora a gente vai detalhar alguns desses investimentos, e os outros a gente só vai dar uma pincelada porque é muito conteúdo para uma aula. Mas, antes de começar, algo que é muito importante que vocês memorizem, isso tem que ficar para sempre na cabeça de vocês e até ajudar os pais, os avós e todo mundo. Os bancos, eles têm o péssimo hábito de oferecer título de capitalização. O que é um título de capitalização? É uma forma que eles dizem que é um investimento que tu concorre a prêmios, a sorteios, e depois o teu dinheiro ele é devolvido. Só que o título de capitalização ele não rende absolutamente nada. Então ele serve como apenas uma forma de tu guardar o teu dinheiro no banco e, ao final, quando tu resgata, tu vai receber exatamente o mesmo valor, mas tu vai ter participado de sorteios de 10 mil reais, de 100 mil reais. Então, o meu conselho para vocês é
Investimento, ele não é uma loteria. Então, se tu quer participar de sorteios, tu vai lá e compra um bilhete da Mega Sena porque tu sabe exatamente o quanto tu vai ganhar e tu sabe que aquele dinheiro está perdido. Então, título de capitalização não é um investimento. Isso tem que ficar bem claro, porque realmente os bancos eles oferecem esse produto porque ele é o produto que dá a maior rentabilidade para eles. Então, é muito importante vocês terem esse conceito bem fixo. Então, começando em investimentos, o investimento mais básico, o mais simples de todos, o mais famoso é a poupança. A poupança ele é um investimento que ele é isento de imposto de renda, depois eu vou explicar quanto que é cobrado o imposto de renda. Ele tem a liquidez diária, então ele é o investimento mais líquido de todos, tu consegue resgatar ele até os finais de semana, então ele é 24 horas por dia, tu consegue puxar o dinheiro da poupança. A rentabilidade da poupança ela é somente no aniversário, então a poupança ela vai render uma vez por mês no dia pré-determinado, então por exemplo, tu investiu no dia 3, então ela vai render todas sempre naquele dia 3. Então a rentabilidade ela é no aniversário. E é o produto de investimento simples e muito acessível, então todos os bancos oferecem. Não tem um valor mínimo de aplicação, tu pode começar a aplicar com 10, 100, 50 reais. Então ela é muito democrática. E o rendimento dela funciona da seguinte forma. As poupanças, quando a taxa Selic, que é aquela taxa que a gente viu nos indicadores econômicos, ela é maior do que 8,5%, ela rende 0,5% ao mês mais a TR, que é uma taxa de referência que hoje ela é praticamente zero. Entretanto, quando a taxa Selic começou a subir muito, ela começou a cair muito, então a poupança começou a ser mais vantajosa do que alguns outros investimentos de renda fixa, sendo que ela foi feita para ser um investimento não tão rentável, seguro, mas não tão rentável. Então o que aconteceu foi mudar a regra da poupança para ele ser 70% da taxa Selic. Então agora a gente tem essas duas formas e como a nossa taxa Selic hoje ela já está abaixo de 4%, ela está em 3,5%, então a poupança ela rende 70% da taxa Selic. A poupança hoje basicamente ela está perdendo da inflação, então não tem uma rentabilidade boa, nunca teve, é muito difícil ter uma rentabilidade boa com a poupança, entretanto é um investimento mais simples e é um bom lugar para começar e também para ser guardada a reserva de emergência, uma parte dela, porque tu pode retirar o dinheiro até nos finais de semana, então tem essa vantagem da poupança. Um segundo tipo de investimentos, que é também muito conhecido, são os CDBs e os RDCs, que são certificados de depósito bancário e recibo de depósito cooperativo, ou seja, os CDBs eles são dos bancos e os RDCs eles são das cooperativas de crédito. Então é a forma como tu empresta dinheiro para o banco. O banco ele emite esse título, né? E ele tem uma taxa que ela pode ser pré-fixada, por exemplo, ele vai render 5% ao ano, 6% ao ano, 8% ao ano. Ou a taxa ela é pós-fixada. Ele vai render X% do CDI, 100% do CDI, por exemplo, que é o CDI, como a gente viu na aula dos indicadores econômicos, o CDI é a mesma coisa da taxa Selic, e hoje o CDI está na casa dos 3,65%. Eles têm incidência de imposto de renda, que eu vou explicar na sequência como funciona essa incidência de imposto de renda, e assim como a poupança, ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, e as cooperativas, o FGCCOP. O que isso significa? Que se o banco quebrar, tu está garantido até R$250 mil por CPF na aplicação. A liquidez ela vai depender do estipulado, então às vezes eles têm carência, você só pode resgatar o seu dinheiro daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, e além disso ele só funciona em dias úteis, então tu não vai conseguir fazer um resgate, por exemplo, no final de semana. E os CDBs eles são acessíveis via bancos, né? O Banco Grande, o Banco Brasil, Itaú, esses bancos eles oferecem CDBs, as cooperativas como Sicoob e Sicredi oferecem os RDCs, e as corretoras elas oferecem uma cesta de CDBs porque elas oferecem de bancos menores, são bancos como o Banco Paine, o Banco ABC, alguns bancos menores que oferecem para as corretoras, então tu pode escolher de vários, uma parte ou outra. Então, sobre o imposto de renda, como ele funciona, certo? Daquela parte que rendeu, por exemplo, digamos que tu investiu R$100, né, e rendeu R$50, aquele dinheiro. Então, desses R$50 de rendimento, se na hora da retirada tu for retirar num prazo menor do que 180 dias, o governo ele vai reter de imposto 22,5%.
Se o teu investimento for até 360 dias, vai ser 20%. Se for até 720 dias, né, 17,5%, e acima disso é 15%. Então o governo ele privilegia que as pessoas deixem o dinheiro por mais tempo investido, e com isso a alíquota que tu vai pagar de imposto ela vai ser menor. Um terceiro tipo de investimento que ele é muito legal é o Tesouro Direto. Então, como ele funciona? Como vocês sabem, o governo ele é muito endividado, então ele emite esses títulos de dívida pública, né, para poder se financiar e poder fazer os investimentos em educação, em saúde, porque o governo ele arrecada menos do que ele gasta, sempre. Isso está acontecendo em toda a história do Brasil. Então, em 2002, o governo criou o Tesouro Direto, que foi um programa que tornou os títulos de dívida pública acessíveis a qualquer investidor. Antigamente era só os grandes bancos, fundos de pensão que conseguiam comprar os títulos porque tinham que comprar em um volume muito grande os títulos. E a partir de 2002 ele se tornou acessível. Então hoje tu pode comprar frações de título de forma muito democrática com investimentos a partir de mais ou menos 30, 40 reais. Então é muito simples de começar no Tesouro Direto. E uma coisa que é muito legal do Tesouro Direto, que tu só vai encontrar também na Bolsa de Valores, é o pequeno e o grande investidor eles têm acesso à mesma taxa. Ou seja, se tu é um grande banco, tu vai comprar milhares de papéis de títulos de tesouro, ou se eu sou um pequeno investidor e vou comprar uma fração de um título de tesouro, o governo vai me vender ao mesmo preço e eu vou ganhar a mesma rentabilidade, a mesma taxa. Isso, por exemplo, não ocorre, por exemplo, nos investimentos de CDBs, que é o que a gente estava falando antes, porque os bancos privilegiam aqueles que investem mais. Por exemplo, se eu chegar num banco e quiser investir R$1 milhão, eu vou ganhar certamente uma taxa muito melhor do que alguém que vai investir apenas R$1.000. Então, é o investimento mais seguro de todos. Por quê? Porque ele é garantido pelo Tesouro Nacional, certo? Então, ele é garantido pelo Brasil. É muito mais fácil um banco quebrar, por exemplo, o Banco do Brasil quebrar, do que o Brasil inteiro quebrar. Se o Brasil inteiro quebrar, é porque provavelmente os bancos brasileiros também quebraram junto. Então, por isso que ele tem essa garantia. A liquidez é D mais 0, que significa que tu pode retirar o dinheiro do próprio dia, dependendo do tipo de título, até D mais 2, ou seja, tu só vai poder tirar teu dinheiro daqui a 2 dias úteis quando tu fizer o resgate. Então, por isso que tem que cuidar para fazer a reserva de emergência nele. O Tesouro Selic, que eu vou mostrar na sequência, ele é D mais 0, então ele pode ser um bom lugar também para fazer a sua reserva de emergência, mas não funciona aos finais de semana. As taxas elas podem ser pré-fixadas, pós-fixadas ou híbridas, que é a inflação e mais uma taxa pré-fixada. Então agora a gente vai ver os tipos de títulos que a gente tem, né? E como funcionam as taxas. Então as taxas elas são variáveis, né? Então ele varia, todo dia tem uma pequena variação nas taxas. E as compras elas são feitas normalmente via corretoras. Então a gente tem Clear, Invest, XP, Modal Mais, que tu pode fazer a compra de títulos, e eles estão abertos somente em dias úteis, né, no horário comercial, e eles variam, a taxa varia, então tu só tem a garantia de que tu vai receber exatamente aquilo que tu comprou no vencimento. Por que ela varia? Porque o governo também está variando a taxa de juros conforme. Então esses papéis eles vão ter uma variação natural. A gente tem então esses 3 tipos de papéis. Os primeiros são os conhecidos como os tesouros IPCA, porque eles são indexados pelo IPCA. Então vamos pegar essa primeira linha, Tesouro IPCA 2026, que estaria pagando hoje IPCA mais 3,46. O que isso significa? Que esse papel, quando ele vencer em 15 de agosto de 2026, tu vai receber dele toda a variação da inflação pelo índice do IPCA, que é um índice que a gente viu na outra aula, que basicamente é a inflação nacional, mais essa taxa de 3,46%, né? Então, se tu fizer um investimento mínimo, que nesse papel ele é de R$ 53,41, em 2026 tu vai receber toda a inflação acumulada, mais esses 3,46%, retirando dela, né, do que rendeu esse dinheiro, os 15% de imposto de renda. E a gente tem esses outros tipos. Então o Tesouro IPCA mais juros semestrais, que é uma outra forma, ele vai te pagar os juros, que é esse 3,85% aqui desse papel de 2030, de forma semestral, e o dinheiro vai ser corrigido conforme a inflação. Um segundo tipo de títulos é o pré-fixado,
Ele é mais simples que o primeiro, ele funciona da seguinte forma. Por exemplo, se eu comprar esse Tesouro Pré-fixado 2023, que ele vai vencer em 1º de janeiro de 2023, a taxa que eles estão me oferecendo hoje é 5,03%. Então, se eu investir, por exemplo, R$35, eu vou ganhar em 2023 5,03% em cima desses R$35, descontados os 15% do imposto de renda. E o terceiro papel, o terceiro tipo de título, que é o mais simples de todos, é o Tesouro Selic. Ele simplesmente vai pagar a taxa Selic mais um pequeno ágio que é de 0,03%, isso varia, às vezes fica 0,01, 0,02, então é como se fosse basicamente a taxa Selic. Então, se eu investir R$105, ele vai me pagar ali no vencimento em 1º de março de 2025, ele vai me pagar R$105 mais a taxa Selic acumulada de todo esse período sobre esses R$105, retirando-se dela o imposto de renda. Então, esse é o terceiro papel que tem a menor variação, ele acompanha a taxa de juros, enquanto que os demais eles têm uma variação importante. Dá para ver a variação diária nesse link abaixo que vai estar na descrição do vídeo, que foi daqui que eu retirei. Então vocês conseguem ir acompanhando quanto que estão ofertando os papéis do Tesouro. Alguns outros investimentos de renda fixa, a gente só vai passar muito rapidamente por eles, né? A gente tem essas letras de crédito agrícola e imobiliário, então são as LCAs e as LCIs. Elas têm como uma vantagem serem isentas de imposto de renda e elas têm que ser usadas, então esse dinheiro que tu está emprestando, ele tem que ser usado para que os bancos emprestem para agricultores ou para a construção de imóveis, dependendo desse tipo, se é uma LCI ou se é uma LCA. E de resto, eles são muito similares aos CDBs. No segundo do outro tipo de investimento, a gente tem são as debêntures, tá? Então, as debêntures, elas são uma forma de tu emprestar dinheiro diretamente para as empresas. Então, por exemplo, uma Gerdau, uma Petrobras, ela tá querendo capturar dinheiro. Um jeito que ela faz é ela emite um título de dívida e ela vai te pagar X%, ou seja, X% da taxa Selic, seja um valor pré-fixado. Então, cada título varia. Então, esse investimento em debêntures, ele em geral tem um pouco mais de rentabilidade. Entretanto, tu corre um risco maior, porque se a empresa falir, tu vai entrar na lista de credores dela, então vai ser difícil de tu ganhar de volta todo o teu dinheiro. E elas podem ser isentas de imposto de renda, por exemplo, o governo ele isenta algumas empresas porque elas estão fazendo algum projeto público, por exemplo, construir uma estrada, então o governo isenta que tu tenha imposto de renda, ou elas têm que pagar imposto de renda. Então isso faria, e daí é conforme aquela tabela dos 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. E por último, a gente tem os fundos de investimento. O que são os fundos de investimentos? São empresas, bancos, instituições financeiras que eles criam produtos de investimento que ali vai ter, por exemplo, uma parte em tesouro direto, uma parte em CDB, uma parte em debêntures. Eles fazem um mix ali dos produtos e te oferecem. Os fundos de investimento eles têm aquela incidência de IR também, né, de imposto de renda. E uma coisa para cuidar é que os fundos sempre têm uma taxa de administração. Como tem alguém que está administrando ele para ti, está fazendo as aplicações para ti, eles vão te cobrar, por exemplo, 1% ao ano, 2% ao ano e, em geral, alguns têm uma taxa de performance. A meta do meu fundo é bater o CDI. Se eu bater o CDI, 20% do que eu bater o CDI eu também vou cobrar como taxa de vocês. Então, além de eu pagar taxa de administração, eu pago taxa de performance. Então, é uma forma de terceirizar teus investimentos, mas para isso vai ter um custo. Então, sempre temos que cuidar disso. O ideal é sempre a gente estudar e ter a propriedade de investirmos diretamente, porque daí a gente não tem esse custo de terceiros. E nosso dinheiro vai acabar rendendo mais por causa disso. Então agora a gente vai para os investimentos de renda variável. Então o que é mais conhecido de todos é a Bolsa de Valores. Então o que é a Bolsa de Valores? Ela é um mercado organizado, né? Então tem diversas regras, regulamentações, onde a gente vai negociar o quê? Ações de sociedades de capital aberto, sejam elas públicas ou privadas. Então, por exemplo, a Petrobras é uma empresa pública, né? Já, por exemplo, o Itaú é uma empresa privada. Então, o que quer dizer isso? A Petrobras ela tem pelo menos 51% da empresa ela é do governo e os outros 49% são de investidores, né? Pessoa física ou privada.
ou pessoa jurídica no caso. E as empresas privadas são aquelas que são de capital totalmente privado, como por exemplo um Banco Itaú. E o que é uma ação? Uma ação ela é uma pequena parte do capital, ela é um título que é uma pequena parte do capital social de uma empresa. Então, por exemplo, se a gente pegar grandes empresas como Petrobras e Itaú, elas têm bilhões de ações no mercado. Então, se tu tiver uma ação do Itaú, uma ação da Petrobras, tu tem direito a 1 bilionésimo daquela empresa. Mas o interessante disso é que tu já é sócio dela. Então, por exemplo, eu hoje sou sócio do Itaú, sou sócio da Ambev, que é quem faz as cervejas, Antártica, Skol, Serra Malte. Então é legal ter esse conceito de eu acredito naquela empresa, eu posso ser sócio dela, né? Mesmo que eu tenha, por exemplo, sei lá, só R$1.000 investido naquela empresa, eu já sou considerado sócio dela porque eu tenho algumas ações daquela empresa. Também podem ser negociados na Bolsa de Valores, né? Alguns outros valores imobiliários que são fundos imobiliários, que são sociedades que constituem para, por exemplo, comprar hospitais, comprar shoppings e prédios, né, de hospitais e shoppings e eles alugam e daí tu ganha o aluguel de quem tá alugando ali naquele espaço. Então é uma forma de, ao invés de eu comprar uma casa para alugar, eu posso ser sócio de um fundo imobiliário, né, e daí eu vou ganhar o aluguel dos locatários daquele fundo. Também tem opções, que é algo que é um pouco mais complexo, que não vamos entrar aqui nessa aula, mas são opções para tu poder comprar ou vender uma ação. E também na Bolsa de Valores são negociados alguns bens, como o ouro é negociado, soja, café, milho. Então a gente tem essa negociação de bens. A Bolsa de Valores ela é acessível principalmente via corretoras, alguns bancos também oferecem, mas tem taxas de corretagem que em geral são maiores, então o mais legal é tentar investir em uma corretora que não tenha taxa de corretagem. Por exemplo, o Banco Inter, a Clear não tem taxa de corretagem para compra de ações, então são corretoras legais. Ela está aberta somente em horário comercial, né, dias úteis em horário comercial, e o preço, né, de cada ação ele varia a cada segundo, então é como se fosse um leilão, tem ordens de compra, ordens de vendas e o preço ele vai variando conforme o mercado está interessado em comprar ou vender uma empresa. E são milhões de transações por dia, então é algo realmente muito grande que movimentam bilhões de reais. Sobre a tributação a gente não vai entrar nela porque é muito complexo, precisaria de uma aula inteira só sobre Bolsa de Valores para entrar nas minúcias de tributação, que são bem complexas. Então a gente não vai entrar, mas dividendos não são tributáveis, a compra de ações não é tributada, mas a venda, dependendo do valor, ela é, ou se ela é feita no mesmo dia. Então tem vários detalhezinhos. Então como é que a gente faz a compra de uma ação, né? Isso é legal, né? Então primeiro nessa figurinha nos anos 90, né? Antes da gente ter internet, basicamente as pessoas ficavam lá gritando: eu quero comprar 1.000 ações da Petrobras, eu quero 1.000 ações da Vale, então o meu cliente está me ligando aqui. Então era um negócio muito mais era presencial, porque não tinha internet, e era uma loucura, uma confusão, uma gritaria. Então daí depois, nos anos 2000, né, com a evolução da internet, a gente teve condições de a Bolsa de Valores de ter esse home broker. Ou seja, hoje tu compra de casa uma ação e tu tá vendo em tempo real a cotação do papel e tu pode dar suas ofertas. Por exemplo, ali a gente está ali no meio do quadro tem a ITSA4, então é uma ação da Itaúsa, que é uma empresa que é dona de uma parte do Itaú. Então ela está sendo vendida agora, né? No momento foi tirado aquele print, a R$ 8,98, né? E daí a gente tem no lado direito, né, ali embaixo, a gente vai ter ali corretoras, quantidades e compra, e no outro lado venda, quantidade e o númerozinho da corretora. Então o que está acontecendo ali, né? Temos ali 4K, né? Então a gente tem 4.000 ordens, né, de compra a 8,96. Então tem 4.000 pedidos, eu quero comprar 4.000 ações a 8,96, mas do outro lado os vendedores estão tentando vender 26.000 ações a 8,98. Então fica aquele impasse, até que alguém vai querer pagar, vai querer vender a 8,96 e o preço vai cair, ou alguém vai se interessar em comprar a 8,98 e o preço vai continuar sendo 8,98. Então funciona com essa força essa briga de forças entre a força vendedora e a força compradora, e a cotação vai se ajustando. Isso pode variar realmente nos segundos. E a Bolsa de Valores ela tem hoje, eu não lembro o exato número, mas eu imagino que sejam 400 diferentes ações. Então a gente tem Itaú, tem Bradesco, tem Banco do Brasil, tem o Banrisul,
tem a Petrobras, a gente tem a Vale, a Ambev. Então, basicamente, as maiores empresas que vocês veem no dia a dia estão na Bolsa de Valores. E daí, por que as empresas elas querem entrar na Bolsa de Valores? Então, é interessante entender esse movimento do dinheiro para a Bolsa de Valores. Então, a gente tem que imaginar que uma empresa, quando ela quer crescer, ela precisa do quê? Dinheiro. Então, ela quer se capitalizar, entrar mais dinheiro. Então, a gente tem esse conceito de mercado primário de ações, que é quando a empresa ela faz a primeira venda das suas ações na Bolsa de Valores. Ela está se abrindo a Bolsa de Valores, então ela faz o que a gente conhece como IPO, né? Que é Initial Public Offering. Então, é a primeira oferta de ações de uma empresa. E daí nessa oferta, né, ela oferece, por exemplo, quero colocar 50% da minha empresa na Bolsa de Valores com esse 1 milhão de ações. Daí as pessoas elas vão fazer a primeira compra das ações e a corretora vai mandar o dinheiro para a Bolsa de Valores, que vai mandar para a empresa e a empresa vai se capitalizar. Então é assim que a empresa ganha o dinheiro da Bolsa de Valores. Num segundo momento, depois que foi feita essa abertura da empresa na Bolsa de Valores, as ações elas vão ser comercializadas entre os investidores. Ou seja, eu gosto muito daquela empresa, eu acho que aquela empresa tem futuro, então eu quero comprar 1000 ações dela. Então eu vou lá, lanço minha ordem de compra, meu dinheiro é enviado para a corretora, que vai para a Bolsa de Valores. Mas aquela outra pessoa, ela não está acreditando na empresa, ela acha que a empresa ela vai cair os lucros no futuro, então por isso eu quero vender, eu vou vender meus papéis, ou eu precisei do dinheiro, eu vou vender meus papéis, então eu estou vendendo meus 1000 papéis. Então, nesse mercado secundário, que é o do dia a dia das ações, as ações passam de uma pessoa para outra, então é esse movimento de mercado de compra e venda que ocorre. Então, depois de a gente ter visto um pouco mais de detalhes da Bolsa de Valores, a gente tem alguns outros tipos de investimento de renda variável. Um tipo que é muito, muito conhecido é investir em moedas, né? Então, tu pode comprar $1, tu pode comprar euro e tu vai ficar tendo essa variação de cotação. Hoje o dólar está a R$5, amanhã ele pode estar a 4,50 ou ele pode ir a 5,50. Então, essa variação, tu ganha o dinheiro nessa variação da moeda. E uma coisa que o dólar é muito usado como é um país com uma economia mais forte, Estados Unidos, as pessoas têm a tendência de querer comprar dólar quando tem uma grande crise. Então, por isso que vocês estão vendo hoje que o dólar já está na casa dos R$5 e o real se desvalorizou tanto. Além disso, o ouro também é usado como um seguro, um ativo que é considerado que ele não tem essa desvalorização quando tem grandes crises. Assim como as moedas, a gente tem agora algo que é muito novo, que é disruptivo, que está tentando revolucionar o mundo, que são as criptomoedas. Então, a gente tem o Bitcoin, o Ethereum. Então, a ideia é a mesma de uma moeda, então ela é usada para fazer trocas. Entretanto, ela tem o propósito de substituir no futuro ou ser uma alternativa ao dólar, ao euro. Então, por isso que está acontecendo essa valorização tão grande. Muitas pessoas estão acreditando que isso vai dar certo, né? Enquanto algumas outras só estão especulando nessa moeda. Então, hoje ela tem uma altíssima volatilidade. O que isso quer dizer? Ela está variando muito mais do que a Bolsa de Valores. Cai 10% num dia, sobe 30% no outro, cai mais 50%. Então, é muito volátil, né? E então tem um altíssimo risco, porque, por exemplo, se não der certo essas moedas, simplesmente todo o teu dinheiro que tu investiu nelas vai virar pó, não vai sobrar nada. Ao contrário de que na Bolsa de Valores, para o teu dinheiro virar pó, o que tem que acontecer é uma empresa falir, né? E mesmo quando ela falha, às vezes ela tem muitos bens. Então tu imagina, por exemplo, se uma Gerdau falisse, né? Ela tem todas as fábricas dela que tem que ser vendidas, né? Enquanto que no caso de uma criptomoeda, simplesmente o dinheiro pode desaparecer de um dia para o outro. Então, por isso que tem esse maior risco. Então, quem deve investir em criptomoedas é quem realmente acredita que elas vão mudar o futuro da humanidade. E, por fim, né, assim como a gente também tem fundos de investimento em renda fixa, né, a gente tem os fundos de investimento em renda variável. O que eles são esses fundos? Eles aplicam em ações, em fundos imobiliários, em moedas e também em renda fixa. Então, se ele pode ter investimentos de renda fixa, né? E também investimento de renda variável, mas daí ele é um fundo de investimento de renda variável, porque ele contempla a renda variável. Eles têm incidência de R, e assim como nos fundos de renda
de renda fixa, eles vão ter essa taxa de administração e a taxa de performance que a gente explicou anteriormente, que é te cobro 2% ao mês, porque eu estou tendo o trabalho de fazer investimento para ti, e se eu superar um índice do mercado de ações, tu me paga, por exemplo, mais 20% do que eu superar aquele índice previamente acordado contigo. Então, daí agora a gente tenta comparar os investimentos de renda fixa com renda variável, né? Então, essa imagem, ela está em inglês, ela é dos Estados Unidos, mas é o maior estudo que já fizeram de valorização. Então, a gente tem que esse estudo foi feito de 1802 até 2012, que viu qual foi a valorização acima da inflação de alguns determinados tipos de investimentos nos Estados Unidos, fique bem claro. Então, a gente tem ali, em primeiro lugar, que $1 investido em stocks, que são as ações, ele renderia nesses cerca de 200 anos $704 mais ou menos, quase $705 mil, certo? Então a taxa de retorno por ano foi de 6,6% acima da inflação. Esses outros dois investimentos, bonds e bills, eles são como se fosse nosso tesouro direto. Então, esse mesmo dólar, se tivesse sido investido no tesouro direto americano, ele teria rendido ali entre 280 e $1.800, mais ou menos, a uma taxa de rendimento anual, né, composta acima da inflação de 13,6% a 2,7%. Em terceiro, a gente tem o ouro. E o ouro, ele tem uma propriedade que, em geral, ele guarda o poder de compra. Então, o ouro mais ou menos acompanha a inflação com um pouco de ganho. Então, o ouro ele rendeu 0,7% acima da inflação. E, por fim, a gente tem o dólar, que tem a inflação nele, porque é um papel. Então, se tu guardasse $1 nesses 200 anos, hoje, né, o que tu compraria com 5 centavos de dólar em 1802, hoje tu precisa de $1 para comprar, né? Então, por isso que tem essa grande desvalorização, porque é uma moeda e ela tem a inflação nela. Mas isso é os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem um mercado de ações muito mais organizado, as empresas dos Estados Unidos são muito mais desenvolvidas e as taxas de juros nos Estados Unidos, né, do governo, que o governo paga, elas sempre foram muito menores. Então, no Brasil a gente não tem estudos tão longos quanto esse, mas eu encontrei para vocês esse estudo que ele compara a Bolsa de Valores, né? Então, um índice da Bolsa de Valores com o CDI, que é mais ou menos a mesma coisa que a taxa Selic, né? Então, de 1995 a 2016, a Bolsa de Valores, que é aquele númerozinho vermelho, né? Uma cesta de ações das principais ações da Bolsa de Valores, então não quer dizer que seja uma ação específica, mas é um conjunto de ações ponderado. Ele rendeu, que é esse Ibovespa, ele rendeu quase 500% de retorno acumulado, um pouco menos. E, por sua vez, o CDI acumulado, que é essa reta preta, pode ver que ele varia menos, ele sempre cresce, porque é um juros, enquanto que a bolsa ela tem muitas variações. Ele rendeu aproximadamente 400%. Então, a Bolsa de Valores, mesmo no Brasil, que é um país que tem altas taxas de juros, ela teve uma vantagem em cima da renda fixa, né, que é o CDI, mas essa vantagem foi menor. Entretanto, espera-se que no futuro, se o Brasil conseguir manter essas taxas de juros baixas, que a Bolsa de Valores ela tenha rentabilidade muito maior, porque a gente vai estar agora em patamares de juros menores. Então, com tudo isso que a gente viu, com esses diversos tipos de investimentos, algo muito importante que tem que ser levado em conta o ideal é ter uma carteira diversificada. Então, não é legal tu ter 100% em ações, tu ter 100% em fundos imobiliários, tu só ter renda fixa. O ideal é que o investidor ele diversifique seus investimentos, porque a diversificação ela vai diminuir o risco do investimento. Então, por exemplo, mesmo a renda fixa ela tem alguns riscos. Tu vai investir num investimento pré-fixado com a taxa de 5% ao ano durante 5 anos. Daí dá uma crise forte no Brasil, a inflação ela dispara e a taxa de juros que o governo paga ela vai para 2, 3, 4 vezes mais do que esse número, então tu vai estar acabando perdendo dinheiro para a inflação com o teu investimento.
E a bolsa de valores não preciso nem dizer, né? Porque ela varia todo dia, a gente tem grandes crises, então tu pode ter grandes perdas, né? Então, o ideal é ter diversificação na tua carteira, mas o importante é, na reserva de emergência, coloque ela na poupança, em um CDB que tem uma liquidez diária, ou no Tesouro Selic que também tem liquidez diária. Dessa forma, tu vai ter acesso a esse dinheiro a qualquer momento e tu não vai estar preocupado com essas flutuações da renda variável. E os demais investimentos tem que ser conforme o teu perfil. Ah, eu tenho medo de ir para a renda variável. Ok, diversifique na renda fixa. Ou, eu não gosto tanto de renda variável, de renda fixa. Eu gosto de correr riscos, eu quero ter uma rentabilidade maior. Ok, coloque a maior parte do teu capital em renda variável, mas deixe pelo menos a tua reserva de emergência em renda fixa. Certo? Então, e mesmo nos próprios investimentos, ações, por exemplo, o interessante é ter ações de diversos setores. Tu tem umas ações do setor bancário, outras ações do setor elétrico, eu tenho que ter ações de petroleiras, de siderúrgicas, então é interessante ter uma carteira bem diversificada, com ações de diversos setores. Como tem na imagem aqui do lado, por exemplo, eu poderia ter 40% em ações, 10% em fundos imobiliários, poderia ter 20% de tesouro direto, 15% em CDB, né? E digamos que mais 15% em poupança, porque eu não quero ter muito risco, ou em Bitcoin, porque eu quero correr muitos riscos. Então, o interessante é ter essa carteira diversificada, porque assim tu mitiga os riscos de ter grandes perdas, porque pode ser que as tuas ações caiam muito, mas a tua renda fixa ela vai segurar o teu patrimônio. E nunca concentrar demais. Não é legal tu ter 50% da tua carteira na Petrobras, porque eu acredito que a Petrobras vai dar super certo, sendo que a Petrobras pode ter um tombo de 50% de um dia para o outro e teu patrimônio se diluir com ele. Então, com toda essa parte de investimentos, né, uma estratégia inicial interessante seria, primeiro, foquem nos estudos, foquem no desenvolvimento profissional de vocês, porque é isso que vai fazer a maior diferença. Vocês vão ter maiores rendimentos, porque vocês vão acabar ganhando com o tempo maiores salários e com isso vocês vão poder poupar mais. E poupando mais, vocês vão poder fazer maiores aportes. Vocês vão poder investir, começando com R$100, rapidamente vocês vão investir 200 por mês, depois vocês vão investir 500, depois vocês vão conseguir talvez investir R$1.000, depois quem sabe até mais do que R$1.000 por mês. E para isso, para aumentar esses aportes, tem que ter disciplina de sempre se manter, né, gastando menos do que ganha. Isso é uma regra de ouro, a regra fundamental delas. Importante continuar estudando sobre investimentos, porque quando tu consegue estudar muito sobre investimentos, tu consegue fazer investimentos melhores e com isso tu aumenta a tua taxa de retorno. E algo que é legal de saber é a hora de investir, ela é sempre agora. Então começar a investir é sempre agora. Se tu tem um dinheiro sobrando, que está parado ali embaixo do colchão, quem sabe tu não abre uma conta num banco e já faz uma poupança para começar a colher um pouquinho de juros compostos, ou colocar no tesouro direto e assim começar a conhecer o mundo dos investimentos. Quanto mais cedo vocês começarem a investir, mais tempo os juros compostos vão ter para trabalhar com vocês. E os primeiros aportes que vocês fazem são os mais importantes lá no futuro, porque você vai deixar mais anos aquele dinheiro rendendo. E sempre comecem, claro, pela reserva de emergência. Então, antes de ir para a renda variável, é legal ter um pouquinho já guardado na renda fixa para, se caso tiver uma emergência, tu poder usar esse dinheiro. Então, esse gráfico ele é bem legal. Então, imaginem que vocês querem, quando tiverem 65 anos de idade, ter R$1 milhão guardado, certo? Então, considerando uma taxa de 6% ao ano de rentabilidade, que hoje não é tão fácil de conseguir, mas também não é um número absurdo, né? Uma rentabilidade de 6% ao ano. Se vocês começarem a investir quando vocês tiverem 20 anos, com R$361 por mês, quando vocês chegarem aos 65 anos, vocês vão ter R$1 milhão guardado. Se vocês começarem aos 25 anos, vocês vão ter que guardar cerca de R$500. Aos 30, cerca de 700. Aos 35, começando, tem que ter quase guardando 1.000. Aos 40 anos vai ter que ser quase 1.500. Aos 45, mais de 2.000. E conforme vai passando o tempo, então vocês vão precisar de aportes maiores para chegar nesse valor mágico de R$1 milhão para, digamos, a aposentadoria de vocês ser mais tranquila. Esse outro gráfico ele traz a importância dos juros compostos, né, o poder que eles têm, e a importância do aporte, né? Então a gente tem algumas taxas ali, 0,5%,
0,5% ao mês, 0,6% ao mês, 0,7%, 0,8%, 0,9% e 1% ao mês, que é uma taxa muito forte. E os aportes, né, que são aquelas linhas, então um aporte de R$100, de R$200, de R$300, de R$400, de R$500 ao mês, e quanto que vocês conseguiram acumular de patrimônio depois de 30 meses. Então quem aportou R$500 ao mês a uma taxa de 0,5%, conseguiu mais ou menos R$500 milhão. E se conseguiu aportar uma taxa de 1%, que é bem difícil realmente conseguir, consegue quase R$1.800.000. Então ali a gente vê a importância dos juros compostos e o seu esforço de aporte, como ele aumenta o quanto tu vai conseguir acumular de patrimônio. E os aportes, eles têm algo muito interessante, porque eles seguem o princípio de Pareto, né? Que 70% do teu patrimônio final ele vai ser obtido com os primeiros 30% de aportes que tu fizer. Eu vou repetir. 70% do teu patrimônio final, se tu fizer o mesmo valor de aportes por mês, ele vai ser conseguido com apenas 30% dos teus primeiros aportes, né? Essa simulação ele considerou que tu está investindo R$2.000 por mês, a uma taxa de 0,95 ao mês, que é uma taxa relativamente forte, e se tu fizer esse investimento de R$2.000 ao mês com essa taxa de 0,95 durante 35 anos, tu vai ter um patrimônio de quase R$10 milhões, sendo que cerca de R$7 milhões foram conseguidos apenas nos 30 primeiros meses, porque depois tu deixou o dinheiro trabalhando para ti. Então os juros compostos estavam trabalhando ali. Então, na internet a gente tem muitos simuladores para vocês terem essa ideia, brincarem um pouquinho de quanto eu conseguiria se eu investisse isso com aquilo. Então eu vou mostrar para vocês esse simulador do Me Poupe, que é da Natália Arcuri, que é uma youtuber muito famosa dessa área de educação financeira e investimentos. Então vamos fazer uma simulação para vocês aqui. Então, digamos que a gente tenha hoje R$100 para investir, certo? E que a gente se compromete a tentar investir nos próximos meses R$100. E que a gente vai investir esses R$100 por 120 meses, certo? E a gente vai manter essa taxa que a Natália colocou de 6,5% como padrão. E vamos ver quanto que renderia. Então eu vou começar com R$100, que eu tenho hoje R$100 no bolso. E mês que vem eu vou botar mais R$100 e eu vou ficar investindo isso por 10 anos, né? Então, que são 120 meses, a essa taxa de 6,5%. Então, eu investi um total de R$12.100, né? Que foram esses 10 anos. E eu vou receber R$4.800 de juros compostos. E ao final eu vou ter acumulado R$16.900, certo? Agora, 10 anos para juros compostos não é tanto tempo assim. Agora, imaginamos que vocês começaram com 20 anos de idade e que vocês vão continuar aportando por mais 40 anos. Então a gente vai ter que 480 meses com esse valor de R$100. Vamos ver quanto é que fica? Olhem agora o poder dos juros compostos com o tempo. Então nesses 40 anos, tu vai ter investido R$48.100, foi isso que tu aportou, mas tu vai ter ganho de juros R$172.000, fazendo um patrimônio de R$220 mil. Por isso que é tão interessante tu deixar o dinheiro investir pelo máximo tempo possível e começar por um pouco. Porque aqueles primeiros reais que tu colocou nos primeiros meses, eles vão fazer uma diferença muito grande lá no final, porque eles trabalharam, o teu dinheiro rendeu durante 40 anos. Certo? Então, depois desse simulador de juros compostos, a gente tem um outro simulador também que é bem legal, que ele é de independência financeira. Então, vamos ver quanto tempo eu tenho que trabalhar para poder depois eu ter uma aposentadoria tranquila ou me aposentar mais jovem e não depender do governo, certo? Então a gente vamos fazer mais uma brincadeirinha agora com esse outro simulador aqui. Então, digamos que eu tenha R$100 para investir hoje e que eu vou querer investir durante 35 anos, né? Mas vamos botar 40 anos, porque vocês têm tempo ainda para investir. E eu vou querer investir, né? Digamos que eu consiga, com o passar do tempo, investir uns R$300 por mês. E eu vou colocar aquela mesma taxa da Natália de 6,5%.
né? Então, com esses 40 anos, se eu conseguir fazer esse primeiro investimento de R$100, depois eu conseguir aumentando e chegar a uns R$300, eu vou ter investido 652 mil. Digamos que depois disso, a gente chega numa idade que a gente queira viver mais 35 anos. Né? Então, vamos colocar aqui essa mesma rentabilidade de 0,53%. Então, se vocês guardarem essa faixa de R$300 por mês durante 40 anos, vocês vão poder retirar depois, durante 35 anos, mais ou menos R$3.800 por mês. Ou vocês vão poder retirar para sempre, porque vocês não vão estar mexendo no principal, R$3.456. Então, olha o que em 40 anos de... Olha o quanto que R$300 em 40 anos de investimento ele vai te render por mês depois pro resto da vida. R$3.450, certo? Então, cada real que tu poupa hoje, daqui a 40 anos vai ser quase R$10 para ti, para sempre. Então, por isso que é muito importante fazer investimentos para ter depois uma velhice tranquila e tu conseguir alcançar a tua independência financeira. Então, a gente viu diversos tipos de investimentos. Eu sei que foi muito conteúdo nessa aula, mas o mais importante é tentar gastar menos do que ganha, investir na educação de vocês e começar a investir o mais cedo possível e estudar bastante sobre os tipos de investimento para saber investir bem e melhor, para chegar a ter a sua independência financeira lá no futuro e ter uma aposentadoria mais tranquila. Então, eu agradeço a todos pela atenção. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou se querem deixar o que acharam da aula, podem deixar aqui nos comentários aqui embaixo do vídeo. E se vocês gostariam que eu fizesse um outro vídeo mais aprofundado sobre algum desses temas de indicadores econômicos ou de investimentos, também fique à vontade de falar aqui comigo nos comentários, que eu vou ter muito prazer de responder vocês. Então, agradeço a todos e desejo muita sorte e sucesso na vida de vocês.